Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Filhos e filhas da mesma luz, que um dia iluminou meu caminho. Eu sou aquela que, junto às margens de um poço antigo, ouvi a voz do Cristo de Deus. Sou aquela que, pela força da verdade e pela doçura do Mestre, deixou para trás o cântaro vazio e passou a levar nas mãos a água viva que não se esgota. Antes daquele dia bendito, minha vida era marcada pela sede, não a sede que o sol do deserto impõe ao corpo, mas a sede que o espírito carrega quando está distante da sua verdadeira origem. Eu caminhava entre olhares que julgavam, palavras que feriam e silêncios que pesavam. Trazia no coração lembranças de erros, marcas de escolhas, e sobre meus ombros o peso da incompreensão. E foi assim, carregando mais fardos que esperanças, que me aproximei do poço. Não era apenas um caminho para buscar água. Era, sem que eu soubesse, um caminho marcado no mapa invisível do Pai. As forças do alto já haviam preparado aquele encontro muito antes de meus pés tocarem a terra poeirenta. Os mentores, as falanges de luz, os servidores silenciosos que trabalham nas esferas, todos já se moviam para que no instante certo o Mestre estivesse ali, sentado, como simples viajante, mas revestido da mais pura realeza espiritual. Quando o vi, não imaginei que ele falaria comigo. A distância entre um judeu e uma samaritana, naqueles tempos, era como muralha de pedra construída por preconceitos, tradições e feridas antigas. Mas ele não via muralhas. Ele via o espírito, não a aparência. Ele via a missão, não a condição. E quando sua voz quebrou o silêncio, pedindo-me de beber, algo em mim se moveu como nascente oculta sob a rocha. Se tu soubesses quem é o que te pede de beber, disse ele, tu mesma, lhe pedirias, e ele te daria água viva. Essas palavras tocaram dimensões que meus ouvidos físicos não poderiam compreender, pois junto ao som que o vento levava, vinham ondas de energia, como se toda a minha alma fosse lavada de impurezas antigas. Eu, que tantas vezes fui olhada com desprezo, naquele instante fui vista com amor. Não um amor humano, condicionado e instável, mas um amor que reconhecia a centelha divina que sempre esteve em mim, ainda que escondida. Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo. Enquanto ele falava, percebi que não era apenas comigo que dialogava. A cada frase, forças espirituais se moviam. Vi, pela visão que não é dos olhos de carne, um clarão dourado se expandir sobre aquele poço. Vi espíritos de alta hierarquia posicionarem-se ao redor, formando um círculo de proteção. Vi correntes de cura descerem, não apenas para mim, mas para toda a minha linhagem, limpando memórias, desfazendo laços de dor. No mundo físico, eu me sentia como se o ar fosse mais leve, como se o próprio tempo tivesse diminuído o passo para ouvir aquelas palavras. No mundo espiritual, o que acontecia era grandioso. Portas se abriam para que falanges de luz pudessem atuar em regiões onde antes a treva reinava. Quando ele me revelou que eu trazia no íntimo as minhas verdades escondidas, as histórias não contadas, senti-me exposta, mas não condenada. Sua revelação não era acusação, era libertação. E ali, no simples ato de reconhecer a verdade, uma chave girou na fechadura da minha alma. Salve Deus! Esse foi o início de minha verdadeira missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Após aquelas palavras que penetraram mais fundo que a lâmina mais afiada, não pude permanecer a mesma. Era como se, de repente, o velho cântaro que carregava pesado de barro, símbolo de minhas buscas humanas, já não tivesse sentido em minhas mãos. Eu não estava mais sedenta de água física, estava transbordando de algo que não sabia nomear, mas que hoje sei que era a energia da luz crística. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Saí dali quase correndo, esquecendo a tarefa inicial, mas levando em meu coração uma urgência nova, contar o que havia acontecido. O meu povo, que tantas vezes me evitava, precisava ouvir. Não era fácil. Cada rosto que eu encontrava trazia histórias de afastamento, olhares que me condenavam pelo passado, mas as palavras vinham, não de minha mente, e sim de um manancial interno que se abria. Eu dizia, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito.
Será este, porventura, o Cristo? Naquele momento, eu já não falava apenas como mulher. Eu falava como instrumento. Cada som que saía de meus lábios era sustentado por uma corrente invisível de mentores espirituais. Vi espíritos em túnicas claras caminhando comigo, tocando levemente os ombros das pessoas, despertando-as para que viessem ouvir o Mestre. Vi também a resistência. Nuvens escuras, representando pensamentos de descrença, tentando cobrir a luz que se espalhava. Mas o impulso da verdade era mais forte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E então algo grandioso aconteceu. Muitos deixaram suas casas e correram ao poço para ver aquele de quem eu falava. No plano físico, vi homens e mulheres aproximarem-se com curiosidade e depois com lágrimas. No plano espiritual, vi clarões como relâmpagos suaves cruzando os céus, rompendo barreiras que, por séculos, separavam corações. As falanges de Paiseta Branca, sim, já atuantes desde tempos muito anteriores, se moviam com precisão, conduzindo energias de reconciliação entre judeus e samaritanos. Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo. Cada passo que eu dava ecoava em dois mundos. Na terra, eu percorria ruas estreitas. No céu, eu trilhava avenidas de luz. Na terra, eu tocava braços humanos. No céu, eu tocava almas antigas, muitas ainda presas em véus de ignorância. O Mestre permaneceu entre nós por 2 dias, mas esses 2 dias foram como sementes lançadas num campo preparado por eras. Muitas almas ali presentes eram espíritos que, há muito, aguardavam aquele reencontro. Alguns haviam sido sacerdotes em templos antigos, outros simples camponeses, mas todos conectados por fios de destino. Quando ele partiu, parecia que uma chama havia sido acesa e deixada para arder. A chama não estava em construções, nem em altares de pedra, mas no coração daqueles que o ouviram. E comigo ficou uma certeza: minha vida já não me pertencia. Salve Deus! Desde então, compreendi que o cântaro que deixei ao pé do poço era mais que um objeto. Era a renúncia de buscar apenas para mim, e o início de buscar para servir. Era a passagem do peso da matéria para a leveza do espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Filhos amados, o que aconteceu naquele poço não foi um fato isolado, preso às páginas da história terrena. Foi um ponto de convergência de forças milenares. Aquele instante estava inscrito nos registros sagrados desde antes de meu nascimento. O Mestre não se sentou ali por acaso. Nenhum gesto, nenhuma palavra, nenhuma pausa foi ao acaso. No plano espiritual, as falanges de luz formaram um grande círculo ao redor do lugar. Cada guardião sustentava uma frequência específica: cura, reconciliação, perdão, renovação. A água do poço, simples aos olhos humanos, foi magnetizada por forças sutis, tornando-se elemento de ligação entre o plano físico e o astral. E quando ele me falou sobre a água viva, não se referia apenas ao conhecimento espiritual, mas à própria energia divina que, a partir dali, passaria a fluir através de mim e de todos os que aceitassem beber dessa fonte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vi espíritos que, desde antigas civilizações, carregavam inimizades profundas. Vi sacerdotes hebreus e líderes samaritanos de outras encarnações aproximarem-se, tocados por correntes de amor. Muitas dessas almas já haviam cruzado caminhos em Roma, na Grécia, na Babilônia, sempre em lados opostos, sempre alimentando divisões. Naquele dia, a luz começou a dissolver essas paredes. Foi-me mostrado que o encontro com o Cristo não se encerraria naquela tarde. Em eras futuras, eu seria chamada novamente a servir, em diferentes corpos, diferentes culturas, mas sempre com a missão de oferecer água aos sedentos do espírito. E um desses chamados, o mais luminoso de todos, viria nos tempos atuais, quando a doutrina do amanhecer fosse estabelecida na terra pelas mãos missionárias de tia Neiva. Sim, filhos, o mesmo amor que me tocou no poço de Jacó é o amor que vibra nas correntes de cura do vale. Quando vocês, médiuns, se postam para trabalhar, estão repetindo o gesto do Mestre. Oferecer água viva, não importando quem se aproxime, não julgando pela aparência, mas reconhecendo a centelha divina em cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No meu tempo, o preconceito entre judeus e samaritanos era a muralha a ser derrubada.
No vosso tempo, outras muralhas se ergueram, da indiferença, do orgulho, da descrença. Mas o remédio é o mesmo, a força crística em ação, alimentada pelo amor incondicional. Quando participo de vossos trabalhos espirituais, não venho como lembrança distante, mas como presença viva. Caminho ao lado de cada pará e doutrinador, ajudando a sustentar o equilíbrio, amparando espíritos sofredores que, muitas vezes, carregam a mesma sede que eu carregava antes de encontrar o Cristo. A água que ele me deu não secou, ela corre até hoje, e cada um de vocês é chamado a ser canal dessa corrente. Salve Deus! O encontro com Jesus me mostrou que a missão não é sobre o que somos aos olhos do mundo, mas sobre o que nos tornamos aos olhos do Pai quando aceitamos servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Quando o Mestre deixou nossa terra, meu coração sentiu a ausência, como quem perde o sol no fim do dia. Mas junto à saudade veio uma força nova, como se cada palavra que ele disse tivesse ficado gravada não apenas em minha memória, mas nas paredes invisíveis do meu espírito. Eu compreendia, de forma ainda limitada, que a presença física dele era apenas um dos modos de sua ação. A partir de então, eu precisaria aprender a ouvir sua voz na prece, na inspiração, na força silenciosa que brota. Quando o Mestre deixou nossa terra, meu coração sentiu a ausência como quem perde o sol no fim do dia. Mas junto à saudade, veio uma força nova, como se cada palavra que ele disse tivesse ficado gravada não apenas em minha memória, mas nas paredes invisíveis do meu espírito. Eu compreendia, de forma ainda limitada, que a presença física dele era apenas um dos modos de sua ação. A partir de então, eu precisaria aprender a ouvir sua voz, na prece, na inspiração, na força silenciosa que brotava quando o medo tentava me dominar. Nos primeiros dias após sua partida, enfrentei o que vocês, filhos, também conhecem, a prova da fé. Muitos questionavam minha história, insinuavam que era fruto de imaginação ou de desejo pessoal. Outros, mais duros, me acusavam de seguir um falso profeta. As tradições pesavam sobre a mente das pessoas como correntes de ferro. No entanto, algo dentro de mim já não podia ser calado. Passei a visitar lares, conversar com mulheres, confortar idosos e ensinar crianças sobre o amor que não exige nada em troca. Algumas dessas pessoas aceitaram e se abriram para a mensagem, outras me fecharam as portas. Mas eu sabia que a semente germina no tempo certo. Enquanto isso, no plano espiritual, eu via claramente em sonhos e visões que a missão era maior do que as ruas de minha aldeia. Mentores me mostravam cidades distantes, desertos, mares. Vi povos que ainda não conheciam o Cristo, e vi outros que, mesmo conhecendo seu nome, não o conheciam de verdade. Em todos, percebi a mesma sede. Também vi que minha jornada não seria livre de perigos. Em certas noites, forças das sombras tentavam se aproximar, desejando que eu desistisse. Sentia suas presenças como vento frio, palavras de desânimo sussurradas no silêncio. Mas nesses momentos, a lembrança do olhar do Mestre era como uma muralha de luz, e eu me erguia novamente. Com o passar dos anos, a rede de corações tocados pela mensagem foi se ampliando. Alguns daqueles que ouviram o Mestre por meu intermédio se tornaram viajantes da fé, levando a boa nova a outras terras. Eu compreendi então que a água viva não é guardada em recipientes. Ela é feita para correr, para alcançar sempre novos sedentos. Filhos, naquela época, eu ainda não compreendia plenamente que o trabalho que iniciávamos seria um elo numa corrente que se estenderia por séculos. Hoje, vejo que cada palavra, cada passo, cada superação estava ajudando a tecer a mesma rede de amor e caridade que vocês sustentam no Vale do Amanhecer. A energia daquele encontro no poço não se apagou com o tempo. Pelo contrário, foi sendo multiplicada em cada encarnação em que aceitei servir. Houve vidas em que atuei como curadora, noutras como simples viajante levando conforto aos pobres. Mas em todas, a missão era a mesma: oferecer a água viva, mesmo quando meu próprio cântaro parecia vazio. E filhos, digo-vos com toda a força da minha alma, muitas vezes é no instante em que nos sentimos mais fracos que a corrente do Cristo flui com mais intensidade através de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!
Agora, minhas filhas, com amor e gratidão a Deus, me despeço, agradecendo a grande e imensa oportunidade que Jesus me deu. Que a luz do Mestre Jesus continue a nos guiar e que a proteção da Mãe Samara vos envolva, fortalecendo nossa jornada na doutrina do amanhecer. Salve Deus!